Processo de fabricação, usinagem, polimento. Nessa figura, a gente tem aqui um quadro geral dos processos de fabricação com remoção de material. Inicialmente, a gente tem resistência mecânica, uma grandeza. O meio aqui é a ruptura, a retirada do material por ruptura, em que a tensão de trabalho é maior do que a tensão de ruptura do material. E para os processos como retificação, brunimento, superacabamento, entre outros, utiliza-se a matéria-prima, o metal. Especificamente, nós vamos falar sobre o processo de fabricação polimento. O que é o polimento? É uma operação de usinagem que visa basicamente dar acabamento superficial via alisamento a uma superfície. A gente tem um vídeo aqui para ter uma ideia geral do processo de polimento. Inicialmente a gente tem uma peça, ela é usinada via torneamento. Posteriormente é feita uma operação de superacabamento e finalizando com a operação de polimento. Então, o processo de polimento vai retirar uma porção de material e o alisamento da superfície são realizados com algumas substâncias abrasivas, por exemplo, ardósia, giz, óxido de estanho, entre outros. Vamos ter uma visão geral do processo de polimento. Aqui a gente tem os equipamentos básicos para o processo de polimento. Disco de filtro, tá? Uma massa de polimento. O equipamento tem basicamente esses elementos aqui, que é o disco e a massa, tá? E vai proporcionar um trabalho em cima da superfície de acabamento. Vamos ver um comparativo das superfícies. No caso aqui do superacabamento, a gente tem aqui uma representação de circularidade e de cilindricidade. E ao lado a gente tem aqui uma representação do polimento, de cilindricidade e circularidade. Então a gente nota que o polimento é para refinar, digamos assim, mais a superfície, deixar com uma rugosidade com maior precisão comparativamente ao superacabamento. E a gente tem aqui essa rugosidade, 0,05 microns. Algumas características do polimento. Ferramentas utilizadas, discos, escovas, filtros abrasivos, lixas, pó ou bastão abrasivo. E também pode ser de madeira, de filtro ou tecido e assim por diante. Tipos de polimento, ele pode ser radial ou axial. E alguns dados quantitativos, o giro do disco abrasivo, velocidade, granulometria do abrasivo e rugosidade obtida. Um exemplo de aplicação, a gente tem aqui uma superfície do molde de um recipiente, nota que ele está bem polido, e isso foi obtido pelo processo de polimento. Grato pela visualização.